Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero ler hoje João, capítulo 3, o verso 14, que diz assim, o verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui é um diálogo entre dois mestres. O mestre do céu, que é o Senhor Jesus, e o mestre e príncipe entre os judeus, que é chamado de Nicodemos, cujo nome significa conquistador do povo. Esse Nicodemos foi ter a noite com Jesus, foi conversar com ele. Ele reconheceu, ele disse: olha, mestre, eu sei que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se Deus não for com ele. E aí o Senhor Jesus disse: é necessário que tu venha nascer de novo, Nicodemos. E ele disse: porventura eu entrarei no ventre da minha mãe e nascerei de novo? E o Senhor Jesus disse: aquele que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquilo que é carne, aquilo que é espírito. E ele vai discorrendo um assunto extremamente importante quando ele chega nesse verso de número 14. Ele dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E essa serpente, o que significa isso? Vou lhes explicar. Essa história que o Senhor Jesus citou está em Números, o capítulo 21, o verso 5 em diante. O povo, como sempre, murmurou. A maioria das murmurações era porque tinha um populacho com eles. Tinha um povo que se fez judeu e não eram acostumados a viver na escravidão. Eles viviam uma vida boa, suave, porque eles que estavam com o chicote na mão. E agora, quando todos os dois estavam com o chicote na mão, eles sentiram mais do que aqueles que estavam há 430 anos sendo escravizados. Pois bem, eles influenciaram algumas murmurações. Dentre elas está aqui sobre o pão vil, dizendo que o pão que Deus deu, o maná que Deus deu para manter Israel vivo no intervalo de 40 anos, diz que o pão era vil, diz que o pão era ruim. Eles queriam carne, eles queriam outro tipo de alimento. E por causa disso, Deus enviou serpentes ardentes no arraial dos judeus e começaram a picar e a matar crianças, jovens, moças, rapazes, velhos, anciãos. Estava matando rico, pobres, negros, brancos, todos que estavam na comunidade de Israel. Se tivesse essa diferença, as serpentes estavam matando, era todos, sem distinção de cor, raça ou sexo. A sentença era para matar. Mas espera, os judeus começaram a sentir. Eles sentiram que pecaram contra Deus e contra Moisés. Sabe, uma das coisas fantásticas que a gente pode encontrar é a questão da consciência. É quando os nossos erros vêm ao lume, vêm ser exposto. A nossa consciência vem nos acusando, ora aprovando. E neste momento eles entenderam que havia pecado por ter falado essa palavra diante de Deus e dizer que o pão que Deus providenciou para eles era um pão impuro, imundo. Isso é gravíssimo. A falta de gratidão ao Deus dos céus pelo que nós já temos. Tome cuidado. A ingratidão fez mais de 600 mil soldados caírem no deserto e toda uma geração de 20 anos para cima, só 2 entraram na terra prometida. Nem Moisés, nem Arão, sumo sacerdote, não pôde entrar. A situação foi tão grave
que só Josué e Caleb conseguiram entrar, porque o espírito deles era diferente em relação a Deus e a gratidão. Pois bem, a serpente começou a matar e eles entenderam que havia pecado. E quando eles entenderam isso, eles foram até Moisés e disseram: Moisés, nós pecamos contra Deus e diante de ti, roga por nós. Nós estamos morrendo. E o Moisés foi até a presença de Deus. E Deus disse: olha, faça uma serpente de metal. Coloque sobre uma haste. Todo aquele que olhar para aquela serpente vai ficar curado. Não foi para adorar, foi para olhar. Era um sinal da desobediência. Todas as vezes que eles eram picados, eles olhavam para a serpente que Moisés havia feito, em semelhança daquelas que estavam matando eles. E quando eles olhavam, eles ficavam curados. Mas espera, as serpentes não saíram de lá. Significa que pessoas que olharam para a serpente e foram curados poderiam ser atingidos novamente. Mas a serpente, em uma haste, era a salvação para todos aqueles que olhassem para ela. Mas eles começaram a adorar a essa serpente. Até que chegou um dos reis, Ezequias, 2 Reis, o capítulo 18, verso 4. Ele chegou, entrou no templo e quebrou a Neustra que ele chamava, há mais de 1000 anos depois. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer para nós, o que é que Ele transmite para nós. É preciso termos ciência, entender o que Deus está dizendo e não achar ou pensar ou acreditar que é isso sem de fato ser isso. Bem, mais ou menos por esse caminho. Mas escuta, aquele povo tinha um ponto de salvação: olhar para a serpente e não morrer da picada da serpente ardente. E o Senhor Jesus faz uma comparação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse é o verso 15. Não pereça. Significa que olhar para Cristo é salvação. É se livrar do veneno da serpente. Mas, no entanto, é viver prudentemente, para não ser picado novamente. Quantos de nós não fizemos a aliança de servir a Deus e depois caímos? Pense bem sobre isso. Olhem para Cristo e tenha cuidado com sua vida. Tenha cuidado de ti mesmo. Seja cristão de fato, original, autêntico. Viva intensamente as Escrituras, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Salvador, o único Salvador. Não existe outro. O único caminho é Cristo para a sua vida, para a nossa vida. Por isso, pense bem sobre isso. O Senhor Jesus te ama e tem um projeto maravilhoso na sua vida. Não esqueça disso. Jesus te ama. Deus abençoe.